Queridos paroquianos, colaboradores, associados e também, mais uma vez, saudando o diácono Felipe Alves, padre Edivino, padre João Luiz, Frei Anderson, padre Francisco, nos encontramos aqui para agradecer a Deus nosso Senhor, uma caminhada de 10 anos da TV Evangelizar. Mas num primeiro momento é importante nos voltarmos para a liturgia, neste tempo forte, significativo, que é o Advento. Na terceira semana do Advento, ainda com olhar para a segunda vinda do Cristo. A primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, traz palavras de grande força, de entusiasmo. Sião, o povo de Israel, é aqui representado como uma mulher, segundo o texto, abandonada, uma mulher esquecida do seu amor. E de fato Isaías lembra desta comunidade de Sião, desse povo de Israel exilado, e que o fruto do pecado, o fruto da incoerência, da desobediência a Deus, é que os levou ao cativeiro. Abandonaram a Deus, abandonaram a lei, abandonaram os preceitos. Mas pela boca de Isaías, Deus vem lembrar a eles que os ama apesar do pecado, que novamente vai reatar os laços esposais. E Isaías usa dessa imagem matrimonial, de um amor entre marido e mulher, para lembrar que Deus ama seu povo. E por mais que o povo de Israel, o antigo povo do Antigo Testamento, o traiu, alguns profetas vão usar palavras pesadas e chamá-las de como uma prostituta que tenha traído o seu Senhor. Deus não concorda com o pecado, mas a perdoará. Deus é um Deus perdoador, e como fruto deste perdão, os laços matrimoniais continuarão. E aquela que se sente hoje desolada, abandonada, desprezada, vai gerar vida novamente como fruto desse amor. E essa vida é repovoar Jerusalém. Essa vida é reconquistar a aliança. Esta vida é voltar em profunda comunhão com Deus. Portanto, a primeira leitura já é uma palavra de esperança, de alento e de um amor eterno de Deus para com seu povo. Por isso, o salmo que foi proclamado, cantado, é o Salmo 29, que é na verdade o povo que certamente, o judeu que recita os salmos como nós cristãos o fazemos, exalta o Senhor dizendo: eu te exalto, ó Senhor, eu vos exalto, ó Senhor, porque me livrastes da condição de pecador, me livrastes da condição de exilado, me livrastes da condição de uma nação perdida, me livrastes de uma condição onde me sentia abandonada por ti. É a mesma linha condutora que nos leva ao Evangelho, porém com alguns aspectos diferentes.
Deus não desiste do povo, nem desistiu e nem desiste. E por mais que o Senhor, já na sua plenitude do tempo, deu tudo de si, Deus deu o mais precioso que tinha, seu Filho encarnado, seu Filho crucificado, sempre olhando para a manjedoura. Necessariamente temos que olhar para a cruz, num ato de amor. E não existe ato maior. Deus continua a amar os seus filhos. Por isso, praticamente se despedindo da figura de João Batista, hoje o Evangelho, dia 16, começando uma nova etapa, quando começamos os Os de Maria, segundo a tradição do Advento. Aqueles que foram até Jesus, os emissários, foram embora. E era o Evangelho de ontem. João mandou perguntar: és tu ou devemos esperar outro? Jesus não responde e cura os doentes, dá vista aos cegos, o coxo anda, o leproso é purificado. E Jesus disse: agora, o que vocês viram e ouviram, ide dizer a João. Eles foram embora. E fica Jesus com os mesmos interlocutores. E Jesus professa, fala sobre a pessoa de João Batista. É o Evangelho de hoje. E ele começa fazendo uma pergunta. Lembrando o que não podemos esquecer. João Batista foi uma figura forte, inquestionável no seu tempo, pela sua retidão, pela sua lealdade, pela sua conduta, a ponto de acharem que era o Messias. Então Jesus pergunta aos interlocutores: o que fostes ver no deserto? O que fostes ver? O que é que os atraiu no deserto? Lembrando o deserto, primeira leitura. Deserto, lugar onde Deus e Israel, o povo, fez 40 anos de profunda relação. Se o povo nasceu no deserto, as experiências de um Deus perdoador, misericordioso se fez no deserto. Um Deus que no deserto fez passar a pé enxuto. Um Deus no deserto que estabeleceu a nova aliança. Um Deus no deserto que deu água para beber no Horebe. Um Deus no deserto que mandou codornizes. Então o que fostes fazer no deserto? Não era para que no deserto encontrassem a Deus? É a pergunta. O que está na sublinha, aquilo que está é subliminar a pergunta de Jesus. Mas eles sabiam o que ele estava falando. Para nós parece estranho. Deserto para o povo na Bíblia sempre é lugar de encontro com Deus. O que fostes fazer no deserto? Um passeio? Não. Passeio se faz no Parque Barigui. Passeio se faz agora no Natal em lugares tão lindos. No deserto ninguém vai passear. Vai para encontrar-se consigo e com Deus. Segunda pergunta: fostes ver um caniço agitado pelo vento? Quer dizer, vocês foram lá achando que iriam encontrar um homem leviano? Leviano João não era. João não era leviano. Ele não mexia o caniço às beiras do Jordão, conforme os ventos vinham. Então o Senhor está dizendo: o que foram fazer no deserto? O que os atraiu? Leviandade? O que fostes ver? Pergunta de novo. Essa pergunta não é para eles, é para nós. Lembra o Evangelho de ontem, que está extremamente ligado? O que vistes e ouvistes, proclamai. Se pergunte:
Se pergunte hoje, nas suas décadas de vida, na sua experiência de vida, seja no casamento, seja na maturidade da fé, seja como bebendo desta fonte de espiritualidade que a obra evangelizar é preciso, porque a obra evangelizar é uma fonte de espiritualidade contínua, na palavra de Deus, na intercessão, na caridade, na devoção a Jesus das Santas Chagas, São Pio de Pietrelcina, Nossa Senhora do Carmo, São José, no anúncio, objetivo primeiro, no anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Porque tudo isso, se não for por Jesus, nada tem sentido. O que vimos, o que procuramos, ou melhor, o que nós conseguimos enxergar. Fostes ver roupas preciosas, um homem vestido de luxo? Mas isso é no Palácio dos Reis. João Batista era um homem profundamente ascético, profundamente voltado para a mortificação. Fostes ver um profeta. Sim, ele era um profeta. Mas qual é o sentido do profetismo de João? E Jesus afirma: preparar a minha chegada. Traduzindo em palavras é isso. Se cumpre a profecia em João, porque ele veio preparar para a vinda do Messias, sou eu. Ora, então se vocês creram em João, por que vossos corações não estão preparados? Se vocês se admiravam com João, se aglomeravam em torno de João para receber o batismo, por que me renegam? Porque viram um homem e não viram a missão. Portanto, Jesus depois faz uma frase, parece complicada, mas é simples de compreender. E existe um consenso nesta interpretação. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Jesus estabelece aqui um novo nascimento. Da lei antiga, dos profetas, de todos os profetas, o maior é João. Mas no reino dos céus, onde todos são filhos, o filho é maior que o profeta. Jesus estabelecendo, João os trouxe até aqui, pelo batismo, em preparação. Mas o que eu lhes dou agora é um reino, pelo batismo do fogo, pelo batismo do meu sangue, pelo batismo da minha vida, que você se torna filho de Deus. E a partir do momento que você se torna filho, pelo meu sangue, você se torna maior do que a antiga lei. Somos nós. Queridos filhos e filhas, mas aí não termina o Evangelho. Porque Jesus vira-se para os fariseus e pergunta, rejeitando o batismo de João, vocês se tornam inúteis para si, tornam inúteis para si o projeto de Deus. Aqui, às vésperas de dar um passo a mais para o Natal, a rejeição da conversão, porque o batismo de João é conversão, teologicamente. Toda vez que nos rejeitamos a conversão, toda a graça de Deus se torna inútil. Não porque inútil é a graça, inútil é a nossa disposição, vã é a nossa conduta. Portanto, assim como a primeira leitura, o Evangelho, o apelo é, eu estou rejeitando a ação de Deus? Por exemplo, quantos natais passamos, quantas missas celebramos, terços que rezamos, confissões que fazemos,
Em que isso tem nos aproximado mais do projeto de Deus? O que isso tem nos feito ter mais assentimento, abertura, acolhida dos apelos de Deus em nós? Ora, fariseus e mestres da lei entendiam a palavra, eram expert na lei, mas não eram expert nos apelos de Deus, da misericórdia, do perdão, da bondade. Não basta saber a Bíblia de cor, não basta saber a lei de fio a pavio. Nós precisamos entrar no espírito da lei, que é Jesus Cristo. Queridos filhos e filhas, hoje nós temos a alegria de poder celebrar 10 anos da TV Evangelizar, 16 anos da obra, 10 anos da TV Evangelizar. A TV Evangelizar, que está nos nossos objetivos estatutários, no nosso carisma, proclamar a pessoa de Jesus Cristo. Insisto na palavra pessoa, propositalmente, porque Jesus não é uma ideologia, Jesus não é uma filosofia, Jesus é uma pessoa. Quem o encontra se apaixona. Anunciar, proclamar a pessoa de Jesus Cristo, esse é o nosso objetivo maior, fazendo com que as pessoas, conhecendo Jesus na prática da fé, se tornem pessoas melhores no mundo, um mundo melhor, transformado, é o reino dos céus. A TV Evangelizar, que com a graça de Deus cresceu muito. A graça de Deus, a ajuda dos associados e muito empenho de toda uma equipe, muito empenho, tanto daqueles que aparecem em primeiro plano, como daqueles que estão atrás das câmeras, como daqueles que pensam, que programam, que fazem. É uma equipe, é uma família. Por isso, meus irmãos, nós temos que agradecer aos céus. Podemos falar destes 10 anos desde o começo, mas num passado presente, pare para pensar o quanto nesses 2 anos de pandemia, a TV Evangelizar transformou os lares em verdadeiras igrejas domésticas. Quantas pessoas isoladas, amedrontadas, puderam ter na programação da TV Evangelizar, com tudo que é oferecido, com muito critério, o quanto não se beneficiaram para alimentar a fé, a esperança, para alimentar a confiança em Deus e passar por essa noite escura que o mundo passou. Queridos irmãos, se hoje nós podemos dizer que em território nacional ela está presente via satélite, é pela graça de Deus e pela ajuda de todos. Contamos com 60 emissoras que fazem parte da rede Evangelizar de televisão, 302 canais que, vendo a nossa programação, não tem outra motivação, vendo a seriedade, o conteúdo, a arte, a beleza, porque quando se anuncia, você também tem que anunciar plasticamente, para preencher os olhos e inflamar a alma, atingir o coração. 302 canais parceiros transmitem a programação da TV Evangelizar 24 horas por dia. Queridos irmãos, neste ano de 2021, embora de pandemia, de recessão, de dificuldades, nós tivemos
68 programas na sua grade. 41 programas estão no ar de cunho católico. 27 com temas gerais de educação, de formação, de família, de valores que transbordam da própria moral cristã. E nada é permitido que possa ferir a nossa fé. Mas num leque mais aberto, nós vamos trabalhando com a educação, a formação da consciência, a formação de um mundo melhor. A TV Evangelizar conta. E se alguém diz a TV Evangelizar é só para o Padre Reginaldo, que engano, que engodo, que falácia. Conta com 13 arcebispos e bispos dentro da programação, 70 sacerdotes, você escutou? Que fazem parte, 70 padres que fazem parte da programação, celebrando missa, adoração ao Santíssimo, participação de programas, 14 sacerdotes que têm programas fixos na TV Evangelizar. Dentre eles, 4 estão aqui, mais o diácono. 20 religiosas e muitos leigos, como Ironi Spadaro, William, e aí eu poderia citar, mas são inúmeros leigos de boa formação cristã que vêm somar. E meus irmãos, eu gosto de ser um catador de estrelas. Gosto. E me penso assim, e peço que a minha equipe, se você vê uma estrela, deixe-a brilhar, mas traga para brilhar junto nessa linda obra. Evangelizar é preciso. Traga estrelas para que, como estrela, possamos refletir o sol maior que é Jesus Cristo, porque tudo é por Jesus. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Eu me sinto muito feliz de poder celebrar 10 anos. E sei que atrás de tudo, posso dizer para vocês, pelo que vemos e não vemos, é a mão poderosa de Jesus abençoando. É a presença de São Pio de Pietrelcina. Rezem mais por eles, vocês. Libertando, dando verdadeiras libertações e livramentos. E Nossa Senhora envolvendo-nos no manto. Se somos o que somos, é pela graça de Deus e a sua ajuda. Amém. Evangelizar é preciso. Evangelizar, evangelizar é preciso. Evangelizar, levar a luz, a quem anda nas trevas, levar a paz para quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão. Nisso está meu corpo.